Fala pessoal, muito boa noite, eu sou o Marcos Duarte, analista de investimentos. Estou fazendo aqui a versão do Pit Stop Trader para o dia 17 de março de 2020. Vamos falar um pouquinho do mercado, né? Eu não fiz um vídeo ontem falando do Circuit Breaker, né? Mas vou falar e vou contextualizar hoje aqui para você todo o cenário de mercado. Antes de a gente ir lá para o gráfico, vou passar aqui uma ideia inicial, né? A gente está vivendo um cenário de bastante turbulência no mercado e essa turbulência ela está gerando dois tipos de sentimento, né? Por conta lá do coronavírus, etc. Está gerando um sentimento de medo, de pânico, então a galera está se desfazendo aí das suas ações, né? Tá tentando trazer o dinheiro para um ambiente mais seguro, né? E também está num momento de euforia, que a galera está começando a achar, né? Os investidores estão começando a achar que está ficando barato a nossa bolsa, que está já em momento ali de comprar. Então a gente está vivendo hoje no mercado esses dois momentos, esses dois sentimentos. Eu vou mostrar para você alguns gráficos para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Bom pessoal, você está vendo na minha tela aí o gráfico do Ibovespa, né? Sem mais delongas, o que chama a atenção, né, é nitidamente toda essa queda aqui que o Ibovespa fez a semana toda, né? Não só essa semana, mas a semana passada todinha. E o que eu quero dar destaque para você, ó, vou chamar um pouco mais de zoom aqui, são os últimos movimentos de pregão, tá? São os últimos pregões aqui, esses pregões 4 ou 5 últimos aqui que acionaram o Circuit Breaker. O que eu quero mostrar para você e o que eu quero te falar? Que num cenário de gráfico diário, a gente ainda não tem um ponto de parada, não está confirmando que isso é suporte, nem nada disso para o mercado voltar a subir. O que a gente teve hoje no mercado, né, é um sinal de que ele não renovou a mínima. Tá? Ele não renovou a mínima, então talvez em alguns ativos a gente encontre um cenário de candles parecidos com martelo ou com martelo invertido ou algum candle que sugira sinal de fundo, né? Isso vai ser numa leitura inicial uma montagem de posição ou um primeiro sinal de que o mercado vai consolidar um pouquinho, né? E aí a gente vai poder observar o gráfico de 60 minutos nesses ativos para poder ver se a gente encontra aí alguma oportunidade de compra ou de venda, tá? Essa é a primeira informação. A segunda agora para a gente poder trabalhar com o cenário de venda mais propriamente dito. A gente está vivendo aqui ambientes do ano de 2018, tá? Lembrando que esse cenário de 2018 é o cenário de suporte. Deixa eu tirar mais um pouquinho do zoom aqui para poder te falar outro ponto que é um ponto de bastante importância aqui para o mercado, né? Como você vem acompanhando nos últimos vídeos que eu ando fazendo, né? A gente está vivendo aqui ó, o cenário do Circuit Breaker do Temer, tá? Com mais ou menos os 70 mil pontos, que também, tá? Também ó, é no mesmo cenário lá da Dilma eleita, né? Mas no cenário de 2008, que acabou que meu ponto fixo ficou em cima aqui, né? No cenário de 2008, ó, é esse cenário que eu estou mostrando para você aqui, ó, né? É um cenário de onde nós tivemos um cenário muito parecido com a maior crise, pelo menos que eu participei, né? Que foi a crise de 2008, que o mercado simplesmente saiu dos 70 mil pontos e foi visitar mais ou menos ali a região do 30, não lembro de cabeça aí certinho, tá? E a gente está vivendo um cenário muito parecido agora, embora nesse momento aqui de eleições do Bolsonaro, no Circuit Breaker do Temer, né, em outros momentos de mercado a gente teve também uma queda bem expressiva, eu comparo, né, a queda de agora com a queda de 2008, e aí é o mesmo comportamento daquela época, eu vou ter que entender agora. Cenário do gráfico semanal, tá? Cenário do gráfico semanal para o Ibovespa, a gente, para renovar a máxima dessa vela aqui, vai demorar, né? Acho que não vai ter tanta força para isso, mas a gente pode visitar, ó, topos anteriores aqui, né? O que seriam, na verdade, fundos anteriores, perdão, né? Fundos anteriores que foram suporte, né, para uma retomada de preços no passado, tá? Eu entendo que a gente vai ter um momento de confusão bastante grande, aí a gente vai ter que marcar mais ou menos ali os 90 mil pontos, 91 mil pontos como um ponto inicial de resistência, e se o mercado perder, né, essa região de mínimas, a gente vai lá para a região de 60 mil. E aí, contextualizando isso com o cenário nacional, a gente está entendendo aí que uma série de eventos estão sendo cancelados, ou seja, está mexendo bastante com a rotina da população, está mexendo bastante aí com a indústria, com o comércio, tá? Então eu não duvido que a gente renove essas mínimas aqui e a gente vai viver
esse cenário aqui ainda lá dos 60 mil pontos por ali, o que vai deixar o mercado mais barato ainda com oportunidades, tá? Eu vou passar por alguns ativos via gráfico semanal mesmo, né? E vou dar uma variada nos setores. Então olha só, eu tenho Ambev, tá? Que está testando uma região de suporte aqui aos 14. Opa, peraí que ele atualizou, que tá testando a região de suporte dos 14 e agora perdeu e bateu 10 reais, tá? Região de 10, 11 reais ali, ó. E ó o candle que eu falei para você no gráfico semanal, ó. Se fosse agora, se fosse o fechamento agora, semana que vem talvez sinalizasse um repique, né, de Ambev. Eu vou passar por alguns gráficos semanais, mas no diário ainda nada, tá? Então tô passando aqui, depois eu volto nesses ativos e dou uma olhadinha com mais calma, se for preciso, ó. Então o gráfico diário, o gráfico semanal de Vale, tá? Nesse processo, ó, numa retomada bastante interessante e Vale não renovando mínimas via gráfico semanal. Via gráfico diário, tá? A gente tem a ideia aqui de um processo de um repique, tá? Até a região mais ou menos dos R$ 48 numa primeira leitura, tá? Falando de Petrobras, que ficou ao contrário aqui, deixa eu falar. Petrobras é o destaque para mim porque ela não subiu. Ela está com um candle bastante tímido, né? Hoje foi um candle bastante tímido para ela, um candle que sinalizaria ali pelo menos um princípio de, se fosse hoje, né, no gráfico semanal, um princípio de parada, de queda, mas ainda não é o melhor momento. Dá para entender, pessoal, aí que é a dica, né? Você vai lá para um gráfico de 60 minutos, ó, e aí você começa a observar o que? Pivô, tá? Se realmente o mercado sinalizar algum tipo de pivô de alta, aí vai ser um momento bom para comprar. Então, a princípio, o mercado hoje foi de bastante evolução lateral, tá? A gente teve um volume mais ou menos neutro, não foi aquele volume ideal, né? Então, estou passando aqui agora pelo gráfico do Itaú, ó, pelo gráfico do Bradesco. Você percebe que o mercado ficou positivo, né? Só o Ibovespa subiu praticamente 5%, tá? E aí, ó, o que chama bastante atenção, né, nessas velas que eu estou passando, eu vou desenhar uma dessas de maneira mais expressiva para você, ó, é que elas têm sombra, tá? Essa vela tem sombra tanto na parte superior quanto na parte inferior, tá? Essa aqui, ó, que a maioria dos ativos tem apresentado, mas ela não tá uma vela de convicção, né? Olha a diferença. Se ela fosse uma vela de convicção comprada, deixa eu só fazer um outro desenho aqui, ó. Se ela fosse uma vela de convicção comprada, ela teria um comportamento mais ou menos assim, ó. Deixa eu tentar deixar mais simétrico, ó. Teria um comportamento mais ou menos assim. Quando a gente identificar um comportamento parecido com esse no mercado, onde a gente abre um determinado ponto, mesmo que faça a mínima, não tem problema, tá? Mas que feche com convicção na máxima, eu acho que aí fica um sinal um pouco mais claro de compra, tá? Mas por enquanto dá para colocar o pé, dá para ir montando posição, quem não tem nada, dá para ir comprando alguma coisa, tá? Tô passando aqui por CSN, agora pela B3, JBS, ó, JBS já num cenário bastante diferente, olha só, a resistência bem forte e bem nítida dela aqui na casa dos R$ 22 mais ou menos, tá? Não estou filtrando o número também certinho, estou passando mais um cenário para você. Hoje um dia na sala aqui foi de difícil operação, né? Eu já vou falar do dólar. A gente teve operação na Rente 3, na GPA também, e tivemos no índice o dólar, né? O GPA, deixa eu passar por ela aqui já, para passar para você o cenário do que aconteceu. Nós somos violinados no GPA, né? A ideia de o GPA, agora num gráfico intraday, num gráfico de 15 minutos, ela entendeu um cenário de o GPA para baixo, né? Então a gente operou essas primeiras velinhas aqui e o GPA estopou a gente, depois caiu, né? Dando o que seria o alvo da operação, mas agora o mercado, olha só, olha o pivô que eu estou falando, 15 minutos, ó, já está sinalizando alguma coisa, né? De reversão, que ainda precisa de confirmação, né? O 15 minutos para esse ambiente é um cenário bastante fraco ainda, né? Então a gente tem que entender esse cenário de mercado, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em outros ativos enquanto carrega o gráfico da UGPA. Deixa eu só colocar no gráfico diário aqui e dar uma olhadinha ali na BRDT3, dar uma olhada no setor de consumo. Olha só, o grupo Natura, são velas assim, ó, que a gente está procurando, tá? Velas de convicção, que quando romper máxima aqui, ó, a gente começa a ter um cenário de topos e fundos ascendentes. Ó, essa aqui vai ficar legal para colocar para você nos 60 minutos. Vou esperar carregar um minutinho aí. Bom, pessoal, o gráfico de Natura aí não está carregando. Eu vou passando por outros ativos, tá? Ó, colocando uma ideia de um gráfico diário para você poder acompanhar. Ó, a Cogna,
a própria BTOW, lojas americanas, tá? São ativos para a gente ficar de olho. Em suma, pessoal, não está ainda na hora de comprar, mas o mercado está sinalizando que talvez algum tipo de queda esteja aí no momento de descanso, no momento de respiro. Bom, pessoal, então para finalizar, vou falar aqui do setor elétrico, tá? E vou falar também do dólar, ó. O setor elétrico, estava olhando aqui Equatorial Energia, tá? Passando por essa ideia também da EG3, olha, tudo velas é um cenário, foi o último, um dos últimos a cair, né? E a gente tem que ficar bem atentos com eles aqui, ó. A VEG3, olha só, a VEG3 em cima da média de 200, o ativo não renovou mínima, é uma situação para a gente ter bastante atenção aí. Energias Brasil, CEMIG e Eletmeia, tá? Então, pessoal, fiquem atentos porque, voltando lá para a ideia do Ibovespa, um possível repique, tá? Pelo menos até a região aqui dos 90 mil pontos, né? Mais ou menos a gente pode ter, ou para o mercado pelo menos voltar a cair com um pouco mais de segurança, vamos dizer assim, né? Como assim, Marcão, voltar a cair com segurança, né? O mercado se move em topos e fundos descendentes no ambiente de queda, né? Os 60 minutos completamente vendido, então não tem nenhum tipo de sinal de fundo, mas vamos imaginar hipoteticamente que isso aqui seja um sinal de fundo. E aí o mercado, uma vez que renovar topos aqui, ó, dos 60 minutos, a gente pode ser que trabalhe com um cenário de correção. É bem prematuro dizer isso, tá? Mas é algo que a gente pode começar a pensar durante talvez a formação aí de uma configuração gráfica para essa semana. Então monitora ali 60 minutos, monitora o gráfico semanal. Vou falar do dólar, pessoal. O dólar está com a seguinte condição, né? Hoje trabalhou também numa vela de grande indecisão, e dólar é aquilo, tendência de alta ainda, 5,10 é a resistência, alvo para essa nova subida do dólar, pessoal, R$ 5,40, talvez ali 5,50. É um cenário bem tranquilo para o dólar atingir, ó. Se você voltar, eu já vou ter que colocar no gráfico, acho que no diário deu, deixa eu ver. O gráfico diário já deu. A gente está vivendo já no dólar, olha só, cenários aqui de 2015, ó, 2015 para 2016. Naquela condição, o dólar, uma vez que foi rompido aqui a região dos 5,10, olha só, os próximos pontos de parada dele foram em 5,20, né? 5,10, 5,20, e tem um topinho bastante interessante aqui em 5,34. Que eu já arredondei por 5,40. Por que se arredondou, Marcão? Porque a gente ainda está no auge da crise, né? Da crise do coronavírus, ainda estão surgindo, né? Estamos no começo, na verdade, não é nem no auge, no começo. E a resistência máxima para o dólar é 5,65 pelo gráfico, né? Eu estou contextualizando aí para 5,50 no máximo, trabalhando com esse cenário. Beleza? Basicamente é isso, pessoal. A gente segue amanhã no YouTube, depois na área logada lá, e eu fico por aqui. Obrigado a todos pela audiência, pela presença. Não esquece de se inscrever no canal e participar dos nossos treinamentos. Valeu, gente. Um abraço e até amanhã.